A Maldição da Orquídea Amarela. A Maldição da Orquídea Amarela é uma aventura pensada para ser uma investigação dentro do universo de D&D, né? Uma coisa meio Law and Order, Special Water Deep Unit, que é qual que é a ideia? Que os personagens vão investigar por algum motivo uma série de mortes misteriosas em que famílias ricas de uma determinada região que vivem nos confortos de suas mansões estão sendo encontradas mortas de uma maneira misteriosa, né? Então, algumas dessas pessoas possuem machucados comuns de confrontos físicos. Fica evidente que essas pessoas normalmente estão sendo mortas por outras pessoas dentro da própria casa, né? Mas algumas das pessoas que estão mortas ali são pessoas que estão ressecadas, que possuem cicatrizes semelhantes no peito, no pescoço e na cabeça, indicando algum rompimento causado por algo vindo de dentro do corpo. E aí o único ponto em comum são os restos de pétalas amarelas que são encontrados na casa, por isso que isso logo passa a ser conhecido como a maldição da orquídea amarela. Você pode, para dificultar a vida da galera dentro do contexto, para não permitir que as pessoas utilizem todos os recursos do D&D para zoar esse tipo de processo. Lembra que a gente falou sobre como magia quebra muitos dos elementos narrativos? Sei lá, essas famílias pertencem a uma religião que proíbe que você faça, por exemplo, interrogatório de mortos. Você não pode usar falar com os mortos para falar com as vítimas e saber o que aconteceu, porque a religião proíbe. Todos eles são religiosos e eles se recusam a falar após a morte, porque motivos. Dá seus pulos. E aí, qual que é a grande questão? Qual que é o vilão da história? E aí você pode evoluir isso de maneiras distintas. Eventualmente, o grupo, os personagens vão descobrir que todas as famílias que morreram são sócias em um negócio de mineração que começou recentemente ali na região. E essa mineração, esse ponto de mineração que eles estão atuando, vai destruir uma nascente que tem ali, uma nascentezinha de rio. E essa nascente, ela é fundamental para garantir a vida em um bosque que tem ali na região. Não é uma floresta grande, é só um bosque, de fato. Mas esse bosque tem um druida. E esse druida descobriu o que ia acontecer. E esse druida era um druida conhecido na região, muito generoso, muito bondoso, um herbalista famoso, conhecido, cara que pesquisa herbalismo, pesquisa alquimia, mas que diante da perspectiva de destruição deu uma surtadinha e resolveu que ele ia resolver aquilo ali. E aí tem uma planta que cresce naquele bosque, né, que é a trepadeira do homem amarelo, que ele conhece, que ele sabe utilizar e que ele sabe administrar. Então ele sabe produzir produtos alquímicos que permitem entorpecer essa planta, né, fazer ela adormecer ali, para aprimorar, inclusive, né, esses brotos, de modo que o que ele fez com cada uma dessas famílias foi adormecer essas plantas, pegar os brotinhos e plantar essas plantas nas redondezas de cada uma das mansões. Então, quando essas plantas crescem, elas eventualmente começam a avançar na direção das casas e elas atacam de maneira não coordenada, mas mais ou menos simultânea. E aí, o aprimoramento delas veio do fato de que quando elas matam, né, o processo de crescimento, que seria em 24 horas, é extremamente acelerado. As pessoas morrem e aí é meio ghoul, que o cara cai morto e já levanta. Meio Walking Dead, né? Então, os zumbis que são acelerados pelo processo da planta já se levantam com um brotinho crescendo rapidamente ali dentro deles. Então, as pessoas que foram mortas, umas que foram mortas pelas outras, foram mortas pelos zumbis, e os zumbis eventualmente passam pelo processo natural, só que mais acelerado, de serem consumidos pelas plantas dentro deles, que eventualmente explodem, né, saem do corpo deles com os nutrientes, e vão embora. E aí o que o druida faz é ficar de olho, e aí quando ele vê as plantinhas saindo, ele vai lá, utiliza os produtos alquímicos, adormece essas plantas, recolhe essas plantas, leva de volta para a floresta e planta. Então não há rastros muito evidentes de que seja ele fazendo isso, as pessoas vão ter que pesquisar ali as relações entre as famílias, entre o que esses caras estão fazendo e tal, para conseguir descobrir que é o líder balista legalzão que ajudava todo mundo que está matando essas famílias uma por uma para impedir a mineração. Veja isso daí como um arco
curto e é divertido. E qualquer investigação, eu gosto de histórias de investigação. E qualquer investigação, quando a galera engaja, ela se torna bem dinâmica. E quando ela tem essas surpresas, quando ela tem essas reviravoltas, esses pequenos detalhezinhos, eu acho muito legal. E planta, o pessoal sempre pensa em planta para fazer veneno e para fazer remédio. Então você usar criatura tipo planta é sempre uma boa. É sempre bom, sempre surpresa. Eu gosto da ideia justamente por causa disso. As pessoas vão, né, eu acho muito improvável que, a menos que você tenha jogadores experientes ou mestres que já tenham usado a planta, que conheçam a criatura, é muito difícil que eles imaginem que seja isso. Eles vão achar que, e aí eles vão usar aquela lógica que que os jogadores trazem de aventura de investigação. Ah, não, as pétalas são a assinatura do assassino. É, Ah, ele tá usando componente, né? magia. Componente de magia. Componente. E é legal porque os caras vão fazer teste de detectar magia. Não tem nada mágico. É uma planta. É uma substância, é uma planta natural lá, uma planta que existe no bosque que faz isso. Entendeu? E que, tipo, e aí, assim, ninguém sabe dessa planta. As pessoas não frequentam o bosque nessa região, porque essa região é uma região perigosa, uma região tal. E aí pode ser que você faça o grande enfrentamento, pode ser no bosque, quando eles finalmente descobrirem e forem lidar com o druida. Bom, então tome aqui as plantas de vocês, lidem com isso. Ou pode ser que eles, sei lá, descubram que a última família que ainda é sócia do negócio da mineração que está sendo alvo, e aí eles chegam lá bem na hora que as plantas estão chegando para atacar. Então eles já chegam no meio do ataque, então já tem os zumbis, ainda tem gente para salvar, etc. E tal. O pessoal esquece uma coisa muito importante, que é o seguinte. Eu sou aventureiro aqui, eu sou guerreiro nível 4, mago nível 4, tenho um ladino, o clérigo nível 5. A gente é um grupo que anda aqui de mão dada, sai enfrentando bicho, dando tapa em boi tramontina aí pra todo lado. O pessoal esquece que o restante da humanidade é nível meio, tá? Então quem encontra essa planta aí não sai vivo. É morte certa. Uma pessoa comum encontra essa planta, morre. E pronto. Não tem pra onde fugir. Mas ninguém sabe dessa planta. Não, ninguém sabe dessa planta, pô. As pessoas não passam a informação adiante. Foi o que eu falei, eu vou falar mais uma vez, da flor fantasma. A flor fantasma tem essa característica. É difícil você ter informações sobre ela porque as pessoas morrem. Simplesmente.